pela primeira vez. E eu costumo dizer uma coisa, e a gente tem a oportunidade de ter acesso a isso. Porque numa vida religiosa, a religião me roubou de viver o abundante de Deus. Porque a primícia traz isso. A primícia, ela tem um caráter de multiplicação, de incremento, de abundância. E se nunca foi ministrado isso à minha vida, em 20 e tantos anos cristã, eu posso dizer sim que a religião me roubou isso. Mas hoje nós temos acesso a essa chave poderosa, né? E nós estamos segmentando esse mês. E olha que tremendo, tudo que você fizer nesse mês, o primeiro mês do ano, vai determinar todo o seu ano, todos os outros anos. Então eu não sei se você consegue entender a dimensão disso, o quanto isso é tremendo, o quanto isso é importante, o quanto isso é uau. Porque o que você faz nesse mês determina todos os outros meses do ano. Porque a primícia, você observe, ela é uma oferta específica. Ela não é dada a qualquer hora, ela é sempre o primeiro de alguma coisa. Ela tem o poder de santificar toda a massa. Então, se o primeiro é santo, todo o resto é santo. A Bíblia não fala. Ela traz multiplicação, ela traz incremento. Ela não é proporcional como uma oferta que você traz aqui. Ela é multiplicativa, ela traz incremento. E ela traz libertação. Então, nós estamos num mês de primícia, né? E a primeira semana nós ofertamos a nossa primícia de generosidade. Aquilo que você semeou de generosidade, isso significa que você vai colher todo o ano. E agora nós estamos na semana da gratidão. E toda expressão de gratidão que você semear nesta semana, você vai colher todo o ano. E ainda tem coisa muito mais ainda para vir pela frente. Mas hoje nós vamos começar, né? Começar não dá continuidade, nós estamos falando de gratidão. E gratidão, a palavra significa reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, um agradecimento. Ou seja, desde pequenos, nós somos treinados, nós somos ensinados a agradecermos tudo que nós recebemos, não é assim? Eu tenho um filho de 4 anos e mãe é expert em fazer isso, né? Se ele ganha uma borracha de alguém, um lápis de alguém, a gente já está do lado assim, né, Camila? Como é que fala? Como é que fala mesmo, João? Aí ele todo com vergonha, obrigado. Não é assim? Mãe ainda fala assim, como é que fala? Hein? Não ouvi? Como é que fala? Nós somos condicionados e ensinados a nossa vida inteira, desde pequenos, a agradecermos tudo que vem na nossa mão, né? Então nós agradecemos a nossa família, isso é tremendo, ter um coração grato. Nós agradecemos ao nosso emprego, né? Ou deveríamos agradecer, pelo menos, né? Nós agradecemos aos nossos bens materiais que nós temos. Então nós agradecemos a nossa casa, a nossa cama, o nosso alimento, o nosso carro, os nossos bens. Nós agradecemos a igreja a qual fazemos parte. Então, como somos gratos pela vida da igreja, como somos gratos pelos irmãos, né? Pelos nossos amigos. Às vezes a gente fica mais tempo com vocês do que a própria família, não é assim? Nós agradecemos. Nós agradecemos a nossa cura. Quantos de nós fomos alvos de cura de Deus? Eu mesmo fui uma delas. E nós agradecemos isso. E é tremendo agradecer. Não estou falando que está errado. É essencial. É necessário, né? Jesus curou 10 leprosos. Deu a cura aos 10. E só um voltou para falar: Jesus, obrigado pela cura. E Jesus sentiu falta. Falou: ué, mas não eram 10? Cadê os outros 9? Então agradecer a cura é tremendo, é necessário, é essencial. Agradecemos as bênçãos que nos foram dadas, tudo que vem à nossa mão, né? E aí o salmista fala assim: que todo o meu ser louve ao Senhor, que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Nenhuma das bênçãos que veio até mim eu posso deixar passar desapercebido, eu preciso agradecer. Então você já se atentou como nós temos até
relativamente uma facilidade de agradecer aquilo que vem até nós. Mas nós não temos o costume, o hábito, ou às vezes a facilidade de agradecer a Deus simplesmente pelo que Ele é. Não pelo que Ele faz, não pelo que Ele te deu, pelo que Ele é. Você já em algum dia, algum momento dessa semana, que nós estamos falando uma semana de primícia de gratidão, em algum momento na sua casa você falou assim, peraí, deixa eu fechar os meus olhos e deixa eu agradecer a Deus só pelo que Ele é. Não pelo que Ele tem me feito, não pelo que Ele tem dado, não porque não tem faltado nada. Não, eu só quero agradecer quem Ele é. Você já fez isso essa semana? Sim, nossa, tem gente que já fez, tremendo. Mas nós temos dificuldade, porque nós sempre atrelamos a gratidão a alguma coisa que vem à nossa mão, alguma coisa que você recebe, mas nunca pela essência de Deus. E eu quero que a Vanessa me ajude aqui, ó. Nós vamos ler rapidamente alguns textos. Lá no Salmo 136, versículo 1. Tá aí, Vã? Se você puder abrir sua Bíblia também, ó. Salmo 136, versículo 1. Eu não enxergo lá, mas eu vou ler aqui, ó. Salmo 136, versículo 1. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Não porque Ele faz bondade, mas porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Agora lá no Salmo 106, versículo 1, o próximo. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Agora um capítulo na frente, Salmo 107, versículo 1, 107, 1. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. No próximo, Salmo 118, versículo 1. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. 1 Crônicas 16, 34. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. 2 Crônicas 7, 3. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram ao Senhor e lhe deram graças, dizendo... O que vocês acham que eles disseram, né? O que eles disseram? Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Jeremias 33, 11. A voz de gozo, a voz de alegria, a voz do noivo, da noiva, a voz dos que dizem: dai graças ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha quantos textos falando a mesma coisa. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Quando chega no final, você nem precisa ler mais, porque você já sabe que é, porque Ele é bom, que a sua benignidade dura para sempre. Mesmos textos praticamente iguais, em contextos diferentes, mas o texto é o mesmo, dizendo a mesma coisa: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Perceba que não é que Ele faz bondade, é porque Ele é bom. E aqui há uma grande diferença, porque o verbo fazer é um verbo ativo, é um verbo que requer resposta, é um verbo que você tem uma ação e uma resposta. Alguém faz bondade, é um verbo ativo, é um verbo de movimento. Agora o verbo ser, que nós lemos porque Ele é bom, não é um verbo ativo. É um verbo de estado, é um verbo de essência. Não necessita de respostas, não necessita de nada. Fulano é bom, fulano é mau. É um verbo de estado. E aqui nós estamos falando isso. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ele faz bondade, sim. Ele não deixa faltar nada. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele cura, Ele corrige, Ele ama, Ele é Pai. Mas Ele é bom. E é essa essência que nós temos que agradecer. Porque nós somos inclinados a agradecer só aquilo que vem a nós. Mas aqui nós não estamos falando de agradecer o que veio. Agradecer o que Ele é. Agradecer uma essência. Agradecer a Deus na sua essência. E você sabe que
Moisés foi alguém que sabia muito bem disso. Nós não vamos ler para que a gente possa ganhar tempo, mas Moisés, quando é chamado para ser libertador em Êxodo 3, né, ele tem um encontro com Deus através da sarça. E a primeira coisa, né, quando Deus fala, você vai lá e você vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. A primeira pergunta, o primeiro questionamento que ele faz, ele fala assim, tá bom Deus, legal. Mas quando eu chegar lá e falar para os israelitas que o Deus do antepassado deles me mandou, eles vão perguntar quem é, qual é o nome desse Deus. O que eu falo? E qual foi a resposta de Deus? Hein? Eu sou. Ele só falou isso. Ele não falou, olha, eu sou o Deus que vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, que vai dar isso, que vai dar aquilo outro. Não, ele falou assim, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou a vocês. Aqui, Deus disse para Moisés, eu sou. Não eram necessárias respostas. Não eram necessárias explicações. Não eram necessárias bênçãos. Não era necessário nada. Porque a essência de Deus bastava para libertar qualquer pessoa. A essência de Deus bastava para libertar. Então ele falou assim, quando me perguntarem o que eu vou falar, qual é o nome? Eu sou. O eu sou te enviou. Por quê? Porque Moisés precisava conhecer a essência de quem ele representava naquele momento. Moisés precisava entender qual era a essência do Deus Criador e o Deus que ia sim libertar. Mas era o eu sou. Não precisava de resposta. Não precisava de nada. E ele entendeu tão bem isso, que se a gente continuar lendo lá em Êxodo 33, né? Ele fala assim, Senhor, se a tua presença não for comigo, nem me faça subir daqui. Quantos de nós oramos assim? Não é mesmo? Senhor, se a tua presença não for, eu não abro esse negócio. Senhor, se o Senhor não me der um sinal, se o Senhor não falar comigo, eu nem vou. Mas a gente sabe que lá no íntimo, lá entre você e Deus, a gente faz esse tipo de oração porque a gente sabe que se Ele for, vai dar tudo certo. A gente sabe que se Ele for, não vai faltar nada. Não é porque a gente quer verdadeiramente a glória, a presença de Deus. É porque a gente sabe que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem. A gente sabe que se Ele está no negócio, vai dar tudo certo. Se Ele está no negócio, não vai faltar nada. Então a gente faz esse tipo de oração que nem Moisés, mas sabendo que não vai faltar nada. E Moisés não era assim. O Moisés fazia essa oração porque ele queria ver a glória de Deus. E sabe por que eu tenho certeza disso? Porque a continuação dessa conversa dele com Deus é exatamente isso. Ele fala assim, Senhor, eu só te rogo uma coisa. Mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Mais do que o Deus da provisão, que não ia deixar faltar nada, e não deixou. Ele não queria só o Deus da provisão. Ele queria a glória do Deus da provisão. Ele queria contemplar face a face. Ele queria a essência. Ele queria a intimidade. Ele queria o próprio Deus. Não o Deus que fazia as coisas. Então, quando Moisés tem esse encontro com Deus, aí é o primeiro encontro, né? Perceba que há uma ordem. Primeiro ele fala assim, Senhor, se me perguntarem quem enviou, eu falo o quê? Aí Deus fala que o eu sou está te mandando. Mas na sequência, Deus fala assim, tá vendo esse cajado na sua mão? Esse cajado, essa vara vai servir de sinais. Então há uma ordem. É claro que Deus quer manifestar sinais, maravilhas, bênçãos, milagre, favor na minha e na sua vida. Mas há uma ordem. Moisés precisava primeiro entender o eu sou. E depois o Deus que faz todas as coisas. E é a mesma coisa conosco.
Nós somos convidados por Deus primeiramente para entender quem Ele é. Quem Ele é. Mas Ele vai te dar os sinais. Você com certeza tem uma vara na tua mão e Deus vai usar dessa vara e vai te dar os sinais. Os sinais é a provisão de Deus. Os sinais é uma cura. Os sinais é o seu casamento que você tanto ora. Os sinais é aquela resposta que você tanto pede. Deus vai fazer, Deus vai dar. Mas entenda, isso são só os sinais. Por que eu falo só os sinais? Porque perto da grandeza do eu sou, são só os sinais. Só os sinais. O Senhor sempre falou: buscai primeiramente a minha essência, e eu vou acrescentar as outras coisas. Então, perceba que há uma ordem. Nós precisamos entender primeiro a essência de Deus, e depois nós vamos contemplar os sinais. Amém? Eu quero convidar você a fechar o seu olho nessa hora. E eu quero que você entregue essa adoração totalmente diferente. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Não sei se você está cansado, se você está preocupado. Se você já voltou do serviço, na sua rotina, no seu ritmo. Mas essa hora eu quero te desafiar, eu quero te convidar a entregar uma adoração a Deus completamente diferente, todas as vezes que você já fez. Porque agora nós vamos contemplar o eu sou. Agora você vai agradecer a essência. Não ao que Ele fez, ao que Ele faz, ao que Ele dá. E Ele dá, gente, não estou falando isso. Mas agora nós vamos ter um tempo para contemplar, para agradecer a essência. Simplesmente o que Ele é. Simplesmente o que Ele é. Simplesmente entre aspas, né? Porque Deus é tão grande. Deus tem tanta face, Deus tem tanta coisa. Deus tem tanta faceta, tanta característica que a gente ainda nem contemplou. Sabe que a Bíblia diz que os anjos, eles rodeiam a Deus e eles só falam santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo. Por quê? Porque é como se eles rodassem e falassem: agora eu vi uma coisa nova, uau, santo, agora eu tô, não, uau, ele é poderoso, uau, santo, Ele é misericordioso, uau, santo, Ele é eterno, uau, santo. Então Deus tem tanta característica, tanta essência, que daria pra gente adorar Ele uma vida toda. Então nessa hora eu quero convidar você, feche os seus olhos, se você quiser se colocar de pé, dobrar seu joelho, eu não sei. Mas agora é o seu momento com Deus, de contemplá-lo e de adorá-lo. A essência de Deus nos basta. O Senhor é suficiente na sua vida, amém? O Senhor é suficiente na sua vida, amém? Sabe o que a palavra suficiente significa? Aquilo que basta, que não necessita mais. Então, se Ele é suficiente na sua vida, você não necessita mais de dinheiro. Se Ele é suficiente na sua vida, é ou não é? Você não necessita mais de casamento. Se Ele é suficiente na sua vida, você não necessita mais de um filho, de um carro, de uma casa, de uma profissão, eu não sei. Esses são apenas os sinais, amém? Ele dá os sinais, mas são sinais. Ele é suficiente na minha e na sua vida, amém? E agora que nós contemplamos a essência, nós podemos contemplar sim os sinais. Porque Deus também é Pai, Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em fazer da minha e da sua vida uma terra fértil, onde haja multiplicação, onde a gente possa colher bênçãos, né? A Bíblia fala assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nenhum pensamento pôde imaginar aquilo que Ele tem separado para nós. Então Deus nos dá, sim. Deus tem prazer em nos abençoar, mas são sinais. E há um pouco mais de um ano atrás, o Facebook tem aquelas coisas de lembrar, né?
Quando você posta alguma coisa, aí passa um ano, fala, ó, faz um ano que você postou tal coisa. Você quer compartilhar? Né? E há um pouco mais de um ano atrás, eu postei em dezembro de 2017, uma palavra profética que Deus falou comigo através da Camila, não está aqui, a Cá, e ela disse assim: a gratidão te faz fértil, ela é a sua chave. A gratidão é a sua chave, é ela que te faz fértil. E eu postei, né? Daí passou um ano, eu repostei. Aí ontem eu falei, gente, isso é tremendo demais, eu vou repostar de novo, né? Então tem gente que já leu 3 vezes, né? Mas a gratidão nos faz férteis, né? É inevitável, todas as vezes que eu vou ministrar, eu acabo falando um pouco disso. Não vou falar tanto hoje assim para não gastar tempo, né? Mas talvez vocês já sabem, né? Mas talvez você que esteja em casa não conheça a minha história. Mas eu era estéril, eu tinha o útero do tamanho de uma menina de 12 anos. Então, além da esterilidade, eu também tinha um útero pequeno e um útero com a espessura muito fina. Então, se eu fizesse algum tratamento e engravidasse, o útero, por ser tão fininho, tão fraquinho, ele não ia suportar o peso, né, de uma placenta, de um bebê, e eu ia abortar. Isso há alguns anos atrás, né? Mas hoje, olha só para você ver como que Deus cura e faz nova todas as coisas. Hoje eu sou mãe, juntamente com o Alan, que é meu marido, de 2 meninos. 2 meninos são verdadeiros milagres perfeitos, não tem nada. São bênçãos de Deus e estão aí para testemunhar que Deus cura qualquer esterilidade, qualquer infertilidade, qualquer cenário. Para Deus, Ele não se move a essas coisas. Amém? E aí quando eu falo isso, né? A gratidão te faz fértil. Tem pessoa que já fala assim, ai, lá vai ela falar de gravidez de novo, né? Mas não, eu quero impartir isso sobre a sua vida e eu quero compartilhar dessa palavra que veio para mim com a sua vida. Porque a fertilidade é uma bênção, né? O que eu estou querendo impartir sobre você aqui nessa noite é que onde você tocar, haverá multiplicação. Onde você pisar, você levará a vida. Então, vida no casamento, vida na profissão, vida no ministério, vida no seu emprego, vida com seus filhos, vida na sua história, vida na sua parentela. Hoje o que eu estou querendo impartir sobre a sua vida aqui hoje é: você é fértil. Você tem uma unção de multiplicação. Você carrega uma unção de prosperidade, de vida, de abundância. É isso que o Senhor tem separado para as nossas vidas e não menos do que isso. Ele disse que nós faríamos infinitamente mais, muito mais do que Ele fez. Então você imagina um Jesus que passava pela terra e ressuscitava mortos. É esse poder que está sobre a minha e a sua vida, de chamar à existência coisas que ainda não existem, coisas que ainda aparentemente não existem, ou coisas que aparentemente estão mortas. Está sobre a minha e a tua vida essa unção de chama à existência, traz a vida, gera luz. E é isso que o Senhor nos disse. Hoje vai ser uma noite de vida, uma noite de vida, uma noite de multiplicação, uma noite que você vai sair daqui cheio de sementes, cheio de unção, com a mão cheia de poder e falar: agora onde eu toco vai prosperar, aonde eu piso vai virar vida. Não importa o cenário, não importa o deserto, não importa a circunstância, não importa a dificuldade que você esteja passando, nós sairemos daqui hoje cheios de vida, cheios de unção, para tocar e profetizar algo novo, um cenário novo. Amém? Abra sua Bíblia comigo rapidinho, nós vamos ser breves, fique tranquilo. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 11. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Nós vamos ler, eu falei um pouquinho já esses dias, né? Sobre Ana. Ana era estéril fisicamente, não podia ter filhos. Mas a Ana tinha um coração totalmente grato, um coração totalmente disposto a entregar tudo. 1 Samuel, capítulo 1, 11, fala assim: e fez um voto dizendo: ó Senhor, se tu deres atenção à humilhação da tua serva,
te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aqui nós vemos uma Ana estéril, uma Ana sem filho, mas mesmo sem ter, ela já oferta. Ela ainda não tem, mas ela já ofertou. Esse é o coração da Ana. Eu não tenho, mas ele já é seu. Você imagina para uma mãe, as mães vão ter mais facilidade de visualizar isso. E sentir o sentimento, né? Sentir um pouco da dor, talvez, da Ana. Ana era estéril, não podia ter filhos, era humilhada o tempo todo por Penina, a outra esposa do seu marido Eucana. E o tempo todo a Penina ficava esfregando na cara dela: eu tenho filho, você não tem. E ela fala assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele já é teu. Me dá, lembra-se de mim, ele já é teu. E foi assim que Deus fez. Deus se comoveu, Deus se moveu, se é que Deus se comove, né? Com o coração tão grato, disposto, desprendido de Ana, que é como se Deus falasse assim: não, eu tenho que abençoar essa mulher, pelo amor de Deus, olha isso. Olha esse coração grato. Eu tenho que abençoar essa mulher, vou dar um filho para ela. E o filho veio, e Ana falava: pelo menino orava eu. O tempo todo, orando, orando, pedindo, o filho veio. Deus se lembrou de Ana e ela teve um filho. Só que a palavra nos diz que foi só o tempo do menino desmamar. Algumas crianças, né? O meu filho maior mamou 1 ano. Seria bom, né? Seria bastante tempo até com o filho. Meu filho menor mamou por 4 meses. Então você pensa aí, de 4 a 1 ano, 4 meses a 1 ano, foi o tempo de desmamar o menino. E era o menino. O menino, que era pelo menino orava eu. Ela orava, 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 pedia, conseguiu. Quando ela conseguiu, ela fala: não, agora é dele. Desmamou e ofertou o seu próprio filho. E Samuel, nós conhecemos a história, um profeta, muito citado, de relevância. Samuel viveu todos os seus dias em função do reino, em função da igreja. Ele foi um sacerdote, né? Então você imagina, ela nem tinha e ela já ofertava. Esse é o coração de Ana. Eu nem tenho, mas o que eu tenho eu já oferto. Ela era tão grata que ela não mediu esforços. Ela não pensou que o menino ia ser muito pequenininho e imagina um bebezinho e levar para a igreja e ofertar o filho. Esse é o coração. E esse coração grato, esse coração desprendido, esse coração entregue, atraiu o favor de Deus e trouxe à existência um filho que ainda não existia. Esse deve ser o nosso coração. Muitos de nós temos orado por muitas coisas, mas será que se Deus te pedir essa coisa que você tem orado tanto, você tem disposição para dar a Ele de volta? A entregar? Muitos de nós não temos. Muitos de nós temos dificuldade em devolver o dízimo. Os 10% que Ele me deu. A igreja, infelizmente, ainda tem dificuldade de devolver o dízimo. Como que eu vou devolver meu filho? Mas esse é o coração. Repete comigo: um coração grato. Um coração grato abre caminhos para a existência daquilo que não existe. Um coração grato traz à existência aquilo que não existe. Foi assim com Ana. Agora abra sua Bíblia rapidinho, lá em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículos 14 e 15. Agora nós vamos falar da Sunamita, outra mulher que não podia ter filhos. A Bíblia não conta se ela era estéril ou não, mas a Bíblia fala que ela era casada com um homem muito velho, já de idade. E por essa condição ela não podia ter mais filhos. 2 Reis 4, 14 e 15, fala assim: Eliseu perguntou a Geazi: então o que eu posso fazer por ela? Ele disse: bem, a mulher não tem filhos e o marido dela já é velho. Diga a ela que vem aqui. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no seu colo. Só para a gente contextualizar, a Sunamita era tão grata ao homem de Deus, né? Eliseu passava todos os anos, toda temporada,
nessa cidade chamada Sunem. E ele passava e, movido pelo espírito profético, ele fazia muitos milagres e ressuscitava e abençoava o povo de uma forma geral. E a sunamita falou assim: não, eu vou preparar, esse homem é tão bom a minha casa, tão bom a minha cidade, aos meus amigos, eu vou preparar um lugar de descanso para ele. Eu vou preparar um quarto, vou colocar as necessidades básicas dele ali, uma cama, um candelabro, mesa, cadeira. Eu vou preparar isso, e todas as vezes que ele passar aqui, ele não vai ficar zanzando para lá e para cá, ele vai ter onde descansar, onde repousar, onde dormir. E a sunamita fez isso. A sunamita tinha um coração muito grato a um homem de Deus. E ela preparou esse ambiente. E aí o profeta Eliseu ficou tão constrangido, ele falou: não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa por essa mulher. E chamou Geazi, seu servo, e falou assim: o que você acha, como você acha que eu posso abençoá-la? Aí Geazi falou assim: olha, ela tem já muitas coisas, mas ela não tem um filho, e o marido dela já é velho. Aí ele: vou profetizar um filho para ela, chama ela lá. E profetizou um filho. E no ano seguinte ela teve o filho. O que eu quero dizer aqui? Que quando nós somos gratos aos homens de Deus, nós atraímos o favor de Deus. E será que você tem sido grato aos homens de Deus que estão na sua vida? Você e eu temos sido gratos à nossa igreja, à nossa casa, à nossa família. Nós temos sido gratos ao apóstolo L, que é o nosso pai, a nossa paternidade aqui nessa casa. Você tem sido grato aos ministros que têm te discipulado, que têm te aconselhado, que têm te acompanhado, que têm chorado as suas causas, que têm orado diante de Deus, reivindicado as coisas por você? Você tem sido grato? Será que nós temos preparado esse ambiente de descanso para esses homens de Deus? Ou não? Ou o que eu estou causando a esses homens de Deus é mais cansaço? Agora pega essa, né? Será que nós estamos deixando o apóstolo L mais descansado ou mais cansado? Será que eu tenho preparado um lugar de descanso ao apóstolo L como referência da casa? Como paternidade da casa? Ou eu tenho amolado ele, eu tenho deixado ele, a igreja, os ministros cansados, com a minha murmuração, com a minha falta de fé, com a minha fofoca, com a minha reclamação, porque o pastor tal passou e não olhou, não falou comigo, porque o apóstolo L recebeu fulano, mas não recebeu a mim na sala dele, porque eu demoro demais para marcar um aconselhamento com alguém. Será que eu tenho preparado um lugar de descanso para os homens de Deus na minha vida? Ou eu tenho cansado mais eles? É algo que a gente tem que refletir e pensar se nós temos sido gratos e colaborado com isso, ou a gente só está atrapalhando com a nossa murmuração, a nossa reclamação, a nossa fofoca. Repita assim comigo: a gratidão aos homens de Deus atrai o favor de Deus para a minha vida. A sunamita fez isso. Ela foi grata a um homem de Deus, preparou um lugar de descanso, e aí no momento oportuno ela atraiu o favor de Deus. E aí o homem de Deus falou assim: eu preciso fazer alguma coisa por essa mulher, eu vou profetizar um filho. E o filho veio. Por quê? Ela era grata, porque ela preparou esse ambiente de descanso, porque ela teve esse discernimento de honrar um homem de Deus. Honrem. Que nós honremos as pessoas, os homens de Deus, homens e mulheres que estão ao nosso lado, te discipulando, te acompanhando, te levantando em oração. Nós somos uma casa muito generosa. Ninguém aqui caminha sozinho. Se você caminha sozinho, você caminha porque você quer. Porque aqui nós temos acompanhado todos, um a um. Todo mundo tem oportunidade, livre acesso, aconselhamento.
Então honrem, que nós sejamos gratos a esses homens de Deus, porque sermos gratos aos homens de Deus libera o favor de Deus para as nossas vidas também. Amém? Outra mulher também, agora abre lá em Ruth. Ruth capítulo 2, versículo 10. Ruth 2:10. Ruth também é uma história super conhecida, né? Ela vivia num ambiente, ela era viúva juntamente com a sua sogra, saíram de Moabe, foram habitar em Belém. Então ela era estrangeira, viúva e pobre. Ruth estava nesse ambiente de pobreza, viuvez, estrangeiro e fome. Ruth e Noemi enfrentavam uma grande fome e não havia um recurso, não havia nada que elas pudessem se alimentar. E Ruth, ela decide visitar as plantações, as fazendas que estavam na época da colheita, para que ela pudesse pegar as espigas que estavam caídas ao chão e pelo menos sobreviver juntamente com a sua sogra. E um certo dia ela sai e visita propriedades e ela entra justamente na propriedade de Boaz, um homem rico que era parente delas. E aí ela começa a pegar daquelas espigas. E aí quando Boaz vê, ele chama os empregados dele e fala: quem que é aquela? Ah, aquela é Ruth, ela veio com a sogra dela, ela é moabita e tal, é viúva. Deu um panorama da história. E aí Boaz falou assim: não, peraí, deixa eu falar lá com ela. E aí quando ele foi falar com ela, Ruth 2:10 diz isso daqui, ó. Ruth 2:10. Aí Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou uma estrangeira? A atitude dela foi uma atitude de gratidão, de humilhação. Ela se prostrou em joelhos aos pés de Boaz e falou: meu Senhor, o Senhor é muito bom para mim. O que o Senhor viu em mim? Que o Senhor é muito bom para mim. O Senhor me permitiu que eu viesse aqui e pegasse, né? E aí, eu não sei se você sabe, mas o que a Ruth estava fazendo, na verdade, Boaz não estava fazendo mais do que a obrigação dele. Por quê? Naquela época, na lei mosaica, os segadores, que eram aquelas pessoas que tinham a responsabilidade de colher as espigas, ou plantações que fossem, eles iam recolhendo e aquilo que ia caindo, eles não era permitido eles voltarem e pegar o que caiu. Aquilo que caía era destinado propositalmente aos estrangeiros e aos pobres. Então era muito comum nas fazendas ter um monte de estrangeiro e um monte de gente pobre pegando as espigas que caíam. Era lei, não era comum, era lei. Era direito de Ruth fazer isso. Era direito. E Boaz tinha que deixar por obrigação. Era direito de Ruth e Boaz tinha que deixar por obrigação. Mas mesmo assim ela se ajoelhou, se prostrou e falou: muito obrigado, o que o Senhor viu em mim? Esse ato de gratidão de Ruth mexeu com o coração de Boaz. Mexeu com o coração dele. Ele falou: não, você pode pegar o que você quiser, tem água ali, já mandei avisar todo mundo para não mexer com você. Você pode ficar tranquila que pega o que você quiser. E o final da história nós já conhecemos, né? Ruth se casou com ele, se tornou próspera, remiu toda a sua família, entrou na descendência, na genealogia de Cristo, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Ruth estava no seu direito e Boaz estava na sua obrigação. Mas mesmo assim, Ruth mostrou um coração grato. E às vezes nós não somos gratos pelas coisas que são obrigadas ou que são nossas por direito. Quantas pessoas trabalham o mês inteiro, quando chega no 5º dia útil, se o empregador, se o seu patrão atrasa um dia, você já está vendo? Mas está vendo? Ele está, olha, não está vendo a dificuldade. Eu estou aqui, eu estou precisando, nananã. E quando ele paga, fala assim: não fez mais do que a obrigação dele, porque eu trabalhei o mês inteiro. Nós não falamos assim? Não fez mais que a obrigação, eu trabalhei o mês inteiro. Ou, lembrei de uma agora, né? Às vezes, você está lá, você, a filha, e a sua mãe pede para você limpar, lavar a louça, fazer as coisas, aí você faz tudo.
Aí você vai lá e fala, mãe, então eu limpei a louça, eu fiz as coisas. Ela fala assim, não fez mais que a sua obrigação. Não é? Não é assim? Mas quantas coisas nós recebemos porque é direito nosso, salário mesmo. E em vez de sermos gratos pelo salário que vem à nossa mão, porque Deus nos capacitou para aquilo, e Deus te possibilitou, e Deus te deu um emprego, você fala assim, não, eu não fiz... Ele não fez mais do que a minha obrigação, é meu direito ter esse salário. E esquece de reconhecer. E é por aí vai, a aposentadoria. Não, o governo não faz mais do que a obrigação de pagar a minha aposentadoria, porque eu trabalhei todos esses anos, fui muito correta e agora o governo tem a obrigação de me pagar. E não é grato pela aposentadoria que vem na tua mão. Fundo de garantia, seguro-desemprego, férias, 13º, o que você quiser. Muitas coisas vêm à nossa mão. Pela lei, é meu direito. O empregador, ou seja quem for, está fazendo a obrigação, mas nós não somos gratos. Nós não conseguimos parar e reconhecer que foi Deus quem deu. Que foi Deus que te possibilitou ficar 30 dias em saúde para que você trabalhasse e ganhasse aquilo no final do mês. Nós não reconhecemos que foi Deus quem te deu a capacidade de estar na função que você está, ter a influência que você tem e ganhar o que você ganha. Somos orgulhosos, subimos num pedestal e falamos, não faz mais do que a obrigação, eu mereço, eu tenho direito, e não é grato. Agora, o último texto eu quero que você abra comigo. Lá em Gênesis 11, nós já vamos caminhar para o final, Gênesis 11. Gênesis capítulo 11, versículo 27, 28, 31. E esse eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Porque o Senhor me disse, a gratidão tem poder de mudar ambientes. A gratidão tem poder de transformar ambientes. Gênesis 11, 27, fala assim... São esses os descendentes de Terá, que foi o pai de Abrão, de Naor, de Harã. Harã foi pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Harã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Agora vai lá no 31. Terá saiu da cidade de Ur para ir até a terra de Canaã. E levou junto o seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Harã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Harã e ficaram morando ali. Terá morreu em Harã com a idade de 205 anos. Só para a gente se contextualizar essa história aqui, né? Aqui, Terá teve 3 filhos. Abrão, Naor e Harã. Abrão que ia se tornar Abraão, né? E aí, Abrão não tinha filhos, Sara era estéril, né? E tinha esse Harã, que era o filho mais novo dele. E Harã tinha um filho, que era Ló. Então, Ló era sobrinho de Abrão. Eu preciso que você acompanhe comigo, senão depois nós não vamos conseguir fechar. Ló era sobrinho de Abrão, né? Então, Ló era sobrinho de Abrão. E aí, quando Terá resolve sair de Ur, onde ele está ali, a cidade de Ur, ele sai e fala assim, nós vamos lá para Canaã. Mas ele não chegou até o final, né? No meio do caminho, o pai de Ló, Harã, morreu. Aí quando eles chegam numa cidade lá e eles estabelecem moradia, tenda, e falam, nós vamos ficar aqui. Não era Canaã ainda, nós vamos ficar aqui. E aí Terá, que era o pai, né, o patriarca, ele dá o nome daquele lugar de Harã, o filho que já tinha morrido, em homenagem ao filho, né? E aí ele estabelece a sua casa ali em Harã. E naquele momento, Terá também morre. Então, o pai de Ló morreu no caminho. O vô assumiu a responsabilidade, a paternidade, né? Não, vamos cuidar de Ló, vamos cuidar do meu filho Abrão, da Sarai, de todo mundo aqui. Só que no meio do caminho, em Harã, o vô, Terá, também morre. Agora, Ló estava sozinho. Ló estava sem pai. E Ló estava sem avô, que era o pai postiço. E Abrão tinha uma meta, ele ia para Canaã. Só que ele tinha
um Ló do lado dele. E Abrão foi muito generoso. Abrão olhou aquela situação e é como se ele pensasse assim: poxa, eu não posso deixar Ló sozinho. Ele já perdeu o pai. Ele já perdeu o avô. Se eu sair agora e largar ele aqui, ele vai ficar completamente sozinho. E aí o que Abrão faz? Pega sua esposa Sarai, pega sua tenda, pega seus bens, seus animais, sua casa, e o sobrinho Ló, filho postiço, que ele assumiu a responsabilidade de paternidade, fala: vamos todo mundo para Canaã, terra prometida. E vai. E Ló vê a sua vida transformada, porque ele era um órfão. Órfão 2 vezes, órfão de pai e órfão de avô. E agora um tio adota ele, fala: não, peraí, eu vou ser o seu pai, eu vou ser paternidade, eu vou te acompanhar, vem comigo. Então Ló passa de órfão a inserido a uma família. Agora ele tinha uma família, ele tinha bens, ele tinha casa, ele tinha o que comer. E ainda estava andando debaixo de uma promessa que na verdade não era dele, era de Abrão. Porque o Senhor disse que sobre a vida de Abrão sairia uma descendência, sairia uma nação, ele seria muito próspero. E Ló estava nessa onda, nessa pegada, junto com Abrão. E quando eles chegam em Canaã, a cidade prometida, a terra prometida, quando eles chegam lá, eles se deparam com uma grande fome. Uma grande fome. E aí eles têm uma ideia: vamos descer até o Egito, que é uma cidade, uma terra muito próspera, e lá nós vamos ter comida. E quando eles descem lá, a palavra diz, nós não vamos ler porque é muito grande, é muito teórico. Quando eles descem até o Egito, Abrão percebe uma coisa: tinha muito homem, o faraó, e Sarai era muito linda. A Bíblia fala que ela já tinha 65 anos, mas a velhinha era, um pitel. Um pitel, olha, falei lá, um pitel, um brotinho, né? Era muito linda, com 65 anos. E eles descem até o Egito, e Abraão fala assim: não, se eu aparecer com Sarai aqui, falar que ela é minha esposa, eles vão me matar e vão ficar com a minha esposa. Vou fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui? Sarai, é o seguinte: se alguém perguntar, fala que você é minha irmã, combinado? Cabeça de Abraão, né? Ainda vou estudar isso, para saber de onde que ele tirou essa ideia de minhoca. E aí falou: olha, qualquer coisa você é minha irmã, fechado? Fechado. E aí, dito e feito, quando chegaram lá, o faraó se encantou por Sarai. Que mulher linda, vai lá ver quem é ela e tal. E tomou Sarai como esposa. Tomou Sarai como esposa. E aí, para recompensar aquilo como um dote, ele presenteia Abraão com tudo. Dá jumento, dá escravo, dá cavalo, dá tudo aqui. Gado. E aí Abrão, na verdade, ele não tinha nada. E agora ele tem tudo. Ele é muito rico, ele é muito próspero. Muito rico e muito próspero. De uma hora para outra. Só que aí, o faraó se deitou com ela, né? E aí veio uma praga sobre ele. Porque não podia, ela era casada. Né? Deus abomina isso. E aí veio uma praga e veio uma maldição sobre o Egito inteiro. Ele falou: só pode ser Sarai. Mandou chamar Abrão. Aí Abrão, quando chega lá, ele falou: você não falou que ela é sua esposa? Você tinha me dito que ela é sua irmã. Daí ele falou: então ela é minha esposa mesmo. Então, agora faz o seguinte: pega tudo que eu te dei e some daqui. Pega todos os presentes, pega a sua esposa, pega seu sobrinho e some daqui. Vai para outro lugar. E agora ele volta para Canaã. Ele e Ló, muito rico, com muito gado, com muito presente, com muito ouro. Lá em Gênesis 13, capítulo 13, versículo 2, fala assim: Abrão era muito rico, tinha gado, prata, ouro. Mas olha o 5, Gênesis 13, 5. Põe no 5, Van. Isso, no 5. Ló, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. E também Ló. Então falou que Abrão era muito rico. E também Ló, que ia com Abrão. Tinha rebanhos, gado e tendas. O que eu quero ressaltar aqui? Ló que ia com Abrão. Essa expressão dá a sensação assim: porque Ló
andou na bota de Abrão, ele também era rico agora. Ló, que ia com Abrão, tinha muitas coisas também. Então você está entendendo que Ló não tinha nada. Ló era órfão. Ló era pobre, miserável. E foi acolhido numa família pelo seu tio. Pela bênção estar sobre o seu tio, ele também usufruiu de tudo isso e agora ele também estava rico. Ló passa de órfão e pobre a uma família e rico, de uma hora para outra. E a Bíblia nos conta que eles tinham tantas coisas, era tanto rebanho, era tanta coisa, que a terra não suportava mais os dois juntos, não tinha mais espaço para eles em Canaã. E aí Abrão sugere uma coisa, lá em Gênesis 13, agora se você puder abrir sua Bíblia aí, Gênesis 13, versículos de 9 a 12, ou se a Vanessa puder colocar para nós, por favor. Gênesis 13. Aí Abrão sugere o seguinte: vê, toda a terra não está diante de ti, eu peço-te, portanto, que te aparte de mim. Abrão falando com Ló: aparte de mim. Se tomares a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como as terras férteis. Repete comigo: terras férteis. Mais forte: terras férteis. Terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Aqui é o seguinte, eles tinham tanta coisa que Abrão sugere uma coisa. É o seguinte: não dá para a gente ficar mais junto. Não cabe mais, os nossos empregados estão brigando, não dá mais. Não tem pasto para todo mundo, vamos se separar. Eu estou aqui, ó, diante da terra. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe, o que você quer? E Ló olha bem e vê dois cenários. Um cenário com terras férteis. Terras férteis, parecendo o jardim do Senhor. Parecendo o Egito, com tanta prosperidade. Verdes campos, muita água, muita prosperidade. E vê o outro lado, um deserto, não tão bom assim. E agora Ló estava com a oportunidade, vê se você concorda comigo. Ló tinha a oportunidade da vida dele, de ser grato a um homem que fez o papel de seu pai, que dividiu a sua família, que repartiu riquezas, que andou sobre a mesma promessa. Ló tinha a oportunidade de falar assim: poxa vida, né? Meu tio é mais velho, cuidou de mim a vida inteira, deixa eu honrar ele, deixa eu ser grato e deixar ele escolher primeiro. Não. Ló olha e fala: quer saber, eu vou pegar o que é mais bonito. E Abrão, ó, que vá trabalhar e vá cultivar tudo do zero. E Ló faz exatamente isso. Ele escolhe as terras mais prósperas e deixa Abrão com o deserto. Aqui nós temos dois cenários, dois ambientes. Uma terra muito fértil na mão de um ingrato e um deserto na mão de um grato. Porque nós sabemos da história de Abrão. Abrão era muito grato a Deus. A Bíblia conta que a cada movimentação de tenda que ele fazia, ele sempre parava e erguia um altar ao Senhor em gratidão. Abrão foi o primeiro homem, antes da lei, a dar dízimo, a dizimar. A Melquisedeque, nem existia lei, e ele falou: poxa vida, vou dar o dízimo disso. Abrão tinha um coração muito grato diante de Deus. E aqui nós temos dois cenários: uma terra muito fértil, muito próspera na mão de um ingrato, e um deserto na mão de uma pessoa muito grata. O que eu quero dizer aqui? Não importa o ambiente que você esteja,
Não importa o ambiente que você esteja, o que vai determinar é o seu coração. Não importa, vou repetir para você assimilar isso. Não importa o ambiente que você esteja, o que vai determinar o seu destino é o seu coração. Foi exatamente isso que aconteceu na vida deles. E o final da história nós já sabemos. Ló foi para o lado fértil e era a cidade de Sodoma e Gomorra, que mais para frente Deus destruiu tudo, né? Então ele perdeu sua família. Ele foi salvo por intercessão do tio de novo, mas ele perdeu sua família, seus bens, sua terra. E Abrão fez do deserto uma nação. Abrão tinha o coração tão grato que ele conseguiu pegar um ambiente muito ruim e fazer do deserto uma nação. E nós temos enfrentado a mesma situação. Nós temos entre nós, na igreja, nós temos muitos Lós. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. A esposa, ela é bem casada. Ela casou bem pra caramba. Ela tem uma terra muito fértil. Mas o coração dela é ingrato. Ela não consegue receber nada do que o marido faz. Ela é ciumenta. Ela é goteira. Ela é rixosa. Ela murmura. O que vai acontecer nesse casamento, gente? Ele vai atrair destruição. Perceba que o ambiente era fértil, o casamento era bom, o marido era bom, mas a mulher era tão chata, o coração tão ingrato, tão dura, que ela conseguiu transformar uma terra fértil em destruição. E o oposto também acontece. Um marido que casa muito bem, com uma esposa exemplar, uma mulher que quer ser esposa, que quer ser mãe, que quer ser dona de casa, que quer servir, e o marido não reconhece absolutamente nada do que a esposa faz, só reclama, só transfere a culpa, só transfere problema. Eu tô assim por causa de você, eu não tenho isso porque você não ajuda, a gente tá nessa pindaíba porque você não quer trabalhar, e eu tô aqui dando duro, e a mulher tá lá, fazendo tudo em casa. Você concorda que o marido tinha uma terra muito boa, mas um coração muito ruim? Ele transformou aquilo que era fértil em destruição. Um casal que tinha tudo para dar certo. A bênção de Deus, a bênção da paternidade, fazendo corte, acompanhamento de ministro junto, família apoiando. Tinha tudo para dar certo. Mas o coração era ingrato e o coração era carnal. Deu certo essa corte, sim ou não? Não. Por quê? Porque tinha um ambiente de fertilidade, de prosperidade, sim, era muito abençoado, mas o coração era ruim, o coração era ingrato, não quis pagar o preço. Ambientes prósperos, com corações ingratos. Você recebeu um emprego, pediu, orou, Deus te dá um emprego. Ou você abre a sua empresa, um ambiente muito próspero, muito fértil, mas o seu coração é ingrato. Você é infiel a Deus no dízimo, você é infiel a Deus em ofertas, você é infiel em primícia. Um ambiente bom, o emprego era bom, a empresa tinha tudo para dar certo, mas o seu coração é ruim. Transformou um ambiente fértil em destruição. Uma sociedade, a sociedade tinha tudo para dar certo, mas começou do jeito errado. Não orou, não instruiu, não consultou paternidade. Toma na cabeça, deu tudo errado. Porque era até que legal, tinha tudo para dar certo, mas fez do jeito errado, fez com o coração errado. Atraiu destruição para aquilo que era fértil. Você percebe quantas situações de Lós na nossa vida a gente tem? Então não importa o cenário que você está, o que importa é o seu coração. Aqui nós estamos falando de situações muito boas, mas de coração muito ruins. Corações que não estão dispostos a ser gratos, a pagar preço. E colocaram tudo a perder. Mas graças a Deus nós temos o oposto. Nós também temos Abrãos. Pessoas que pagam o preço. Pessoas que estão num deserto,
estão num ambiente muito ruim, mas o coração é tão bom, tão bom, tão bom, que consegue fazer do deserto uma nação. Mulheres, maridos, que ganham seus cônjuges em oração, em sabedoria, em discernimento, saber falar na hora certa, saber colocar a palavra na hora certa. O cenário era de deserto, mas se construiu, se atraiu uma nação. Por quê? Coração bom. O ambiente talvez poderia começar ruim, mas não termina ruim. O coração é bom. Um casal que tinha tudo, aliás, que não tinha nada, né? Um casal que não tinha nada, prestes a casar, e você fala, que ambiente ruim, como vão casar, não tem nada. Mas o coração é tão bom, tão bom, tão bom, que eles juntam todo o seu rendimento e dão como primícia. Tudo. Não é um quarto do salário, é tudo. Todo o salário, toda a férias, todo o 13º, todos os cheques que estão para cair, tudo. Dá tudo como primícia. O ambiente era de deserto. Mas sabe o que esse casal colheu? Um casamento, uma casa, um carro, uma festa, uma viagem para o exterior. Um deserto, mas um coração grato, um coração bom. Deus se move através dos corações, não das situações, das circunstâncias. Pessoas com contas, com salário justo. Dá ali certinho para pagar, não tem abundância, não tem nada. Às vezes uma situação de deserto, falta uma coisa aqui, falta uma coisa ali. Mas o coração é muito grato. Gente que não negocia dízimo, gente que não negocia fidelidade diante de Deus. Sabe onde essa pessoa está? Bem casada, com casa, com carro, com empresa. Deus transformou aquilo que era deserto numa nação. Então o que eu quero dizer com isso? Não importa a sua situação, não importa a sua circunstância. O que vai contar agora é o meu e o seu coração. Um coração grato tem o poder de transformar os ambientes. Amém? Feche seus olhos. Por um minuto. Quero que você traga agora o teu espírito. O seu ambiente. Qual é seu ambiente? Seu ambiente é um ambiente muito fértil, mas o seu coração é muito ruim? Ou seu ambiente é um deserto, mas você tem um coração muito disposto e muito grato? Traga o teu espírito agora, fecha os olhos. Queria que cessasse agora toda a movimentação para que a gente pudesse trazer o nosso espírito agora. Qual é o deserto que você enfrenta? Com que parte você ficou nessa divisão, nesse acordo? Você ficou com uma terra muito ruim? Você ficou com uma terra onde você encontra uma dificuldade financeira muito grande? Você ficou com um deserto onde você não tem perspectiva? Às vezes nós estamos falando de corte aqui, você fala assim, mas que corte? Eu não tenho perspectiva de nada, de construção de família, de nada. Eu estou num deserto na minha área emocional. Eu estou num deserto na minha área familiar. Eu estou num deserto no meu casamento. Meu casamento está passando por crise. Os meus filhos estão distantes de Deus. É um ambiente muito seco. É um ambiente onde não tem produtividade. É um ambiente onde não tem nenhum verde. É um ambiente onde não tem nada. Não tem água, não tem verde. É um ambiente deserto. Traga o teu espírito agora. Qual o deserto que está diante de você? E agora profeticamente, não abra os olhos ainda, mas profeticamente, eu vou ler um texto em Gênesis 13, eu vou profetizar isso sobre esse deserto, sobre a sua vida. E assim como Deus fez com Abraão, que ele falou assim, agora levanta os olhos e vê tudo isso daqui, ó, eu vou transformar tudo e tudo é seu. Nós vamos profeticamente fazer isso agora. Eu quero que você faça isso como um ato profético. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Se você quiser se ajoelhar, é o seu momento com Deus. E nós vamos profetizar vida sobre esse deserto. E quando a gente lê que Abraão elevou os olhos e abriu os olhos, você faça exatamente isso. Você levanta a sua cabeça, olha
e vê tudo, vê a frente, vê trás, vê leste, vê oeste, para que você possa contemplar pelos olhos espirituais e trazer à existência já essa nação. Traga profeticamente à existência essa nação. Mesmo que você esteja diante de um deserto, eu profetizo essa nação sobre você. E disse o Senhor a Abrão, e eu quero que você fale assim comigo, e disse o Senhor, agora você vai falar o seu nome, a Fernanda. Então vamos lá, e disse o Senhor a Fernanda. De novo, e disse o Senhor a Fernanda. E disse o Senhor a Fernanda, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, o do sul, do oriente, do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. Acho que você não está entendendo o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Desculpa, mas você não está entendendo o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Ele está falando, levanta os seus olhos, Bárbara. Levanta os seus olhos, Maurílio. Levanta os seus olhos, Elisângela. Levanta os seus olhos, Douglas. Levanta os seus olhos e vê. Sabe esse deserto que você contempla? É só uma circunstância. É só um cenário. O que dita o seu coração, Roberto? O que dita o seu coração, Carmen? O que dita o seu coração, Camila? Levanta os olhos e vê. Vê o norte, vê o sul, vê o leste, o oeste. Conta tudo, percorre a largura, percorre o comprimento. Essa terra será tua por herança. Essa terra será tua por herança. Eu te darei, diz o Senhor. Eu darei essa terra a ti por herança. Levanta, percorre. Mede o comprimento, mede a largura. Levanta os seus olhos e traz a existência. Levanta os seus olhos e traz a existência uma nação diante de um deserto. Levanta os seus olhos e traz a existência descendências, gerações diante de um deserto. Situações completamente transformadas. Pessoas completamente alcançadas pelo amor de Deus. Situações transformadas, circunstâncias, cenários, porque nós temos um coração grato diante de Ti, Senhor. Pode sondar meu coração, Deus. Pode sondar o meu coração. Existe gratidão. Aqui tem um Abrão que paga o preço. Aqui tem um Abrão que é grato. Aqui tem um Abrão que levanta um altar de gratidão todas as vezes. Aqui tem um Abrão que reconhece que não faz nada sem a Tua presença.